Olá, como vai? Bem-vindo a mais um devocional, O Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando no tema A Justiça e o Reino de Deus e usando como base o Sermão do Monte. E hoje nós vamos olhar para a passagem que encontra-se registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 22 a 24, que diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui nós percebemos o nosso Senhor Jesus falar de 3 pontos, sobre os olhos, sobre as trevas e sobre o dinheiro. Então ele continua, na verdade, falando, até linkando essa passagem com a passagem anterior, quando ele fala do uso dos nossos recursos, de não acumularmos recursos aqui pelo nosso próprio desejo, nosso próprio prazer, pelo contrário, que nós possamos entregar todos os nossos recursos para Deus e usar da maneira que Ele quiser para nós. Agora ele vai, então, aplicar um pouquinho sobre aqueles que acumulam, E ele começa falando dos olhos, Os olhos, na verdade, eles são a entrada de todas as informações que nós recebemos do mundo. Então, por exemplo, eu estou na rua andando, eu vejo um carro maravilhoso. Eu cobiço aquele carro porque eu vi ele, Ou não cobiço se eu tenho um coração hoje transformado. Então ele fala aqui exatamente do poder que o olho tem, Então, se os seus olhos forem bons, ou seja, se você tiver um olho puro, um olho santo, um olho direcionado por Cristo, você vai olhar, mas não vai ter muito impacto. Agora, se seus olhos forem maus, você vai ver as coisas e vai desejar essas coisas. E aí você vai começar o processo de acumulação que ele falou da passagem anterior. Porque você vai ver, vai querer cada vez mais, vai querer cada vez mais acumular. E aí ele faz até esse jogo aqui, Se os olhos forem maus, você vai ser cheio de trevas. Ou seja, você vai buscar as coisas desse mundo. Você vai buscar acumular essas coisas fazendo todo tipo de mal, agindo como agem aqueles que andam nas trevas, Inclusive ele fala, se não há luz dentro de vocês, as trevas são tremendas, Se a luz que está dentro de vocês são trevas, vocês vão estar vivendo numa escuridão, E aí a escuridão, eu gostaria de pensar aqui na questão da escravidão. Gente, o dinheiro escraviza o ser humano. Quanto mais a gente quer dinheiro, mais escravo a gente se torna dele. É impressionante isso, E aí ele até fala, olha que coisa interessante. Ele continua dizendo de 2 senhores. Ou seja, você vai ter 2 senhores na sua vida. Ou o dinheiro ou a Deus. Ou você amará o dinheiro e odiará a Deus, ou você amará a Deus e odiará o dinheiro. Não dá para você servir a esses 2, ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Ah, mas o cristão precisa de recursos para viver. Sim, ele está falando aqui de amor, ele está falando aqui de busca, Então, não é que a gente não vá precisar dos nossos recursos, não vai precisar de dinheiro para viver, mas ele está falando da gente depositar amor no dinheiro. E a gente sabe, a gente vê aí fora quantas pessoas hoje não amam o dinheiro, fazem da vida delas uma busca constante por dinheiro, dinheiro e dinheiro, Então, essa é a comparação que ele faz aqui e é o que nós devemos ter cuidado. Temos que ter, muita atenção nessa área, pensando sempre nisso, Os olhos são meio que a gente vai perceber as coisas e se os nossos olhos forem bons, nós não teremos problema, nós não cobiçaremos. Se os nossos olhos forem maus, aí sim nós vamos ter grandes problemas, porque tudo que a gente vê, a gente vai cobiçar, vai querer sempre ter mais, vai acumular as coisas e o dinheiro passa a ser então o nosso rei, porque a gente vai amar tanto o dinheiro que a gente vai querer servir ao dinheiro. Mas nós, hoje, como participantes do reino de Deus e hoje praticando a justiça do nosso Senhor, tendo os olhos bons, caminharemos no sentido contrário. Teremos os nossos recursos, sabendo que é Deus que nos dá e usaremos ele para a glória do nosso Senhor e não servindo mais ao dinheiro e à cobiça do nosso coração. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!